do consumidor. Eu acredito que dentro desse tema, assim, geralmente mais é isso mesmo, mas a questão Ok. não pode ser. Oi, gente, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro. Estamos começando o nosso programa Agora Goiás com imagens ao vivo da nossa capital Goiânia. Nesse momento, olha, poucas nuvens, praticamente nenhuma nuvem, né? Mas a previsão da meteorologia é de que a partir da próxima quinta-feira, devido a uma frente fria que está chegando ao estado, temporais voltam a ser registrados aqui na nossa capital. E é importante você tomar cuidado, porque esses temporais também devem acontecer em regiões do interior do estado. A gente começa o nosso programa agora ao vivo no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Fiquem todos aqui com a gente, porque a partir de agora tem muita informação. Gente, agora é lei. Uma matéria de autoria do deputado estadual Véter Martins, do União Brasil, que regulamenta a exposição de valores proporcionais em postos de combustíveis, entra em vigor a partir de 90 dias. Você vai conferir os detalhes na reportagem da Patrícia Lee. Deveria estar em um lugar de destaque, com as letras e os números claros e objetivos. Mas a realidade, a gente sabe que não é sempre bem assim. Eu estava indo para a cidade de Rio Verde e vi um destaque de desconto em um posto de combustível grande. Falei, opa, é ali que eu vou encher o tanque do carro. Eu cheguei lá, encostei na bomba, a pessoa já primeiro perguntou, você tem um convênio com o aplicativo? Eu nem sabia disso, para ser franco. Eu falei, não tem não, isso aqui é para o aplicativo. Nesse dia eu nem abasteci, fiquei chateado, entrei, dei a volta no carro e fui embora. Depois de passar por essa situação, digamos, chata e corriqueira para tanta gente, chegou ao próprio gabinete do deputado Véter Martins, do União Brasil, uma reclamação por parte do consumidor para tratar sobre justamente dessa questão. E mais pedidos apareceram. Aí não teve outro jeito. O deputado apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa com o objetivo de regulamentar e definir regras para os postos de combustíveis divulgarem os preços promocionais praticados principalmente por meio de aplicativos de descontos. Aprovado na casa, a proposta agora é lei. Eu discuti com o síndico de posto, o Márcio, que é o presidente, teve com a gente aqui com a comissão, a gente demonstrou e veio de encontro com o que eles entenderam que era importante, que era bom para todos os postos de gasolina, não são todos que têm esse tipo de convênio. Então, acaba que girava um descontentamento entre a classe também, entre o segmento. Os postos terão 90 dias para se adequarem à medida. De acordo com a lei, os postos ficam proibidos de expor preços promocionais vinculados a aplicativos em maior tamanho que os preços reais ofertados. Caso haja descumprimento, o infrator terá que pagar multa e o valor será revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Esperamos, através do Sindiposto, juntamente com os órgãos de fiscalização, que são os PROCONs, tanto os municipais como o PROCON estadual, trazermos ações educativas e fiscalizações orientativas para que a lei possa ser cumprida e que o consumidor possa ser beneficiado e ter o seu direito garantido, né, perante a lei consumerista. Eu creio que as pessoas elas vão ter mais oportunidade a ter essa informação, né? Então eu acho que é uma ótima atitude. É muito importante, porque o cliente ele vai abastecer sem engano, né? Quando vê uma placa vai saber o que ele vai estar pagando. Bom, gente, vamos falar dos direitos do consumidor. Nós estamos recebendo aqui a advogada especialista em direito do consumidor, doutora Ana Luísa Fernandes de Moura. Doutora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigada. Aliás, a gente vai falar sobre material escolar, mas eu queria até aproveitar essa reportagem sobre combustível para pegar a opinião jurídica. Às vezes a gente vai a um posto de combustível e tem lá um preço mais baixo, a gente para
mas é só para associados, ou você tem que fazer alguma coisa. Isso pode? Então, o consumidor ele não pode ser induzido ao erro. As informações elas precisam ser bem claras para o consumidor. Se o preço a maior está daquela forma e o consumidor ele entra exatamente por conta daquele valor que está lá à mostra, ele não pode ser induzido ao erro. Então, isso não é o ideal. Isso é uma propaganda enganosa, seria? Sim, exatamente. O consumidor ele precisa ter as informações claras e precisas daquilo que ele pretende comprar. Então, se chegar lá no determinado posto e o preço está enorme de um valor e quando você vai comprar, solicitar o combustível e precisa baixar um aplicativo, alguma coisa, não pode isso acontecer. Se lá na plaquinha tiver embaixo, bem pequenininho, vale para associados de tal empresa X? Pois é importante que o consumidor ele possa fazer até uma reclamação junto ao PROCON para poder estar verificando isso daí, sob pena até de ser multado o posto. Doutora, vamos voltar agora, época de aula, início de aula, a lista de material escolar. O que pode ter e o que não pode ter? Então, em relação à lista de materiais escolares, o que não pode a escola exige materiais de uso coletivo, que são os itens descartáveis, por exemplo, e os materiais de limpeza. Então, isso não pode conter na lista do aluno. Então, papel higiênico, detergente, materiais para limpeza, nada disso pode. O que a escola pode solicitar aos alunos são apenas os materiais de uso exclusivo dele. Então, é lápis de cor, caneta, borracha, caderno, tudo isso são os materiais que o aluno vai usar em determinado ano corrente. Agora, o que ele não pode são aqueles materiais que a escola precisa arcar com esses custos, até porque o aluno ele já paga a mensalidade, ele já paga a matrícula, então essas responsabilidades elas são da escola e não do aluno. Agora, quando a escola colocar item, por exemplo, que não pode, o que os pais devem fazer? Os pais eles precisam, a princípio, conversar com a escola e informar, olha, isso daqui consta na minha lista, mas isso não pode porque é um material de uso coletivo e eu não vou comprar, o que pode ser feito? Caso a escola ainda assim não resolva o problema, não adapte junto aos pais o que pode ser feito, aí ele precisa procurar o PROCON. Doutora, é claro que isso é lei, né? As escolas estão se adaptando, melhorou muito, né? Porque a gente tinha mais reclamação, mas ainda hoje tem abuso. Quais são os mais comuns? Com certeza. Os mais comuns hoje são ainda a questão da exigência das marcas e da quantidade. As escolas elas não podem exigir marcas e muito menos quantidade. Então, os pais eles têm ali aquela livre escolha para poder comprar o que precisa e o que é necessário, desde que ele venha a entender que o aluno vai usar dentro daquele ano. Então, exigir tantas cores, tantas marcas, isso não pode. Tem escola que indica a marca e o local de compra? Tem, mas não pode. Isso é livre. Compra no estabelecimento tal, não pode? Exato, ele não pode. Ele pode, às vezes, até indicar, mas não é uma obrigação. Talvez determinada papelaria, determinada livraria contém uns preços mais baratos, dá uma olhadinha, mas isso não é uma obrigação. Os pais, eles podem escolher aonde eles bem entenderem. E também eles podem comprar se for usados, isso também não pode determinar sobre isso. Nada disso a escola pode interferir. Se ela quiser comprar um livro usado, pode. Exatamente, ela pode comprar um livro usado onde ela bem entender, desde que contenha a mesma edição, né, da forma como está escrito na lista de materiais mesmo. O autor tem que ser o mesmo, mas ela compra onde ela quiser. E é importante também que os pais eles façam essa análise em várias livrarias diferentes, em várias papelarias, porque o preço eles mudam bastante entre uma e outra. Pois é, nesse caso, doutora, não existe um tabelamento de preços, né? Não existe. As papelarias, elas colocam ali o preço, mas o que cabe ao consumidor é fazer a pesquisa mesmo. Tem papelarias aí que está dando uma diferença muito alta entre uma e outra. E aí o consumidor, ele precisa conversar ali com a papelaria, né? Ver se tem um desconto à vista, conversar para ver o que dá para ser feito. Mas, em específico, regulamentar quanto aos valores que as papelarias determinam, isso também não tem como fazer nada. Se os pais perceberem, às vezes, naquela livraria, o preço está muito alto, bem além daquilo que ele imaginava, tem como reclamar ou não? Ele pode até fazer uma reclamação ali, o PROCON ele vai avaliar para ver se está tudo ok, está dentro da lei, está dentro dos conformes. Agora, se estiver tendo um abuso ali, alguma coisa, aí também será avaliado pelo PROCON. Mas, a princípio, o importante é pesquisar e sempre comprar no lugar mais barato mesmo. Agora, doutora, por exemplo, no caso do uniforme,
Muitas escolas fazem as próprias camisetas com a marca da escola, do colégio. E nesses casos? Então, a escola ela pode oferecer sim os uniformes, mas isso também não é uma obrigação dos pais comprarem nessa escola. Se ele consegue fazer em um local que é mais barato, se ele consegue mandar fazer em um local que faz aquele uniforme também, ele pode comprar lá. A escola ela não pode obrigar os pais a comprar exatamente nela. Se ele conseguir em outro local que fique da mesma forma, pode comprar também. Pode comprar. Mas aí nesse caso, por exemplo, porque às vezes ele mandar fazer uma camiseta fica muito mais caro do que ele comprar, às vezes com o preço da escola, que pode ser alto também. Não tem como aí nesse caso chamar o órgão de defesa do consumidor? Se ele perceber que a escola ela meio que está tendo um abuso ali sobre aquele valor, ele pode chamar sim. Agora, se tiver dentro dos conformes, o uniforme não está tão caro assim, fora dos parâmetros dos outros locais, aí realmente é porque é o valor da escola. Mas se tiver tendo um abuso ali meio que de poder para poder determinar que os alunos comprem exatamente na escola, sim. Doutora, como é que é o reajuste da mensalidade? O reajuste ele é feito anualmente e não pode ser aquele reajuste que extrapole os limites, assim, sempre dentro da normalidade, um reajuste que condiz com a escola. E aí ele paga normalmente, chega no próximo ano, se tiver tudo ok, ele mantém. Mas assim, se a escola reajustar de maneira exorbitante, precisa ser analisado também. Doutora, e por exemplo, se o pai do aluno, a mãe, às vezes não tem condição de pagar, atrasa a mensalidade. A escola pode proibir o aluno de assistir a aula? A escola, no próximo ano, realmente ela não é obrigada a manter o aluno ali com... Mas durante o ano, não? Durante o ano, não. Somente no próximo ano, ela faz as informações de que o aluno está em dívida, tenta reajustar, ele faz um acordo com os pais e tudo mais, mas a rematrícula em si, ela não é obrigada a fazer com muitos débitos atrasados. Agora, e se, por exemplo, o pai do aluno atrasar a mensalidade, tudo, aí chega no final do ano, ele vai lá e consegue quitar. No início do ano, a escola pode dizer, não, eu não quero matricular esse aluno porque tive problemas com o pagamento durante o ano anterior. Não, isso jamais pode acontecer. Se o aluno está em dia ali com os débitos e tudo mais, a escola não pode negar a matrícula do aluno por esse determinado motivo. Se tiver em débito, pode. A escola pode, olha, exato. Não quero. A escola ela precisa avisar o aluno previamente, de preferência antes dos 90 dias de atraso, e aí os pais vão ter esse tempo para poder se reorganizar, tá chegando no final do ano, precisa ali adaptar, né, aos pagamentos e tudo, e aí quando chegar o próximo ano, se estiver tudo ok, não há por que negar o aluno. E se, por exemplo, o aluno for querer, o pai fala, não, eu vou transferir meu filho de uma unidade para outra, mas aí ele está devendo, né, algumas mensalidades para aquela escola. A escola tem o direito de reter documentos ou não? Ela não pode reter documentos, ela precisa ir em busca dos direitos dela para poder ali reaver os pagamentos. E aí, se o aluno conseguir, aí ele vai, muda de escola, mas ele tem o direito de pegar tudo que é dele, porque ele está saindo da escola. Então, a escola não pode impedir o aluno de estudar em uma nova escola. Senão, ele sai da escola e aí como é que ele vai ficar sem estudar enquanto não regularizar tudo que está atrasado? Não tem como. E quando, no caso de prestação atrasada, mensalidade atrasada, como é que deve ser a comunicação da escola para os pais para não expor o aluno? A comunicação ela precisa ser de forma clara entre os pais e o aluno. Então, ali ele faz uma notificação por escrita, ele conversa pessoalmente, mas desde que não haja nenhuma exposição, que ninguém fique sabendo, ele pode fazer por escrito, ou o ideal é por escrito, mas se de tudo ainda assim quiser ter uma conversa verbal né, dentro da diretoria e tudo mais, também não tem nenhum empecilho. Doutora, podemos falar de outro assunto? Podemos. Direito do consumidor? Podemos. Vamos lá? Sobre compras na internet. Quando a pessoa faz uma compra e às vezes o produto não é entregue, a empresa que vendeu não respondeu, mas ele comprou, por exemplo, pela Amazon. A Amazon é responsável por isso ou não? A Amazon ela é Mercado responsável. Livre. Sim, todas essas empresas que você faz a compra direta pela internet, ela precisa entregar os materiais no momento que ela tem um prazo para poder entregar esses utensílios, tudo que você comprar. E caso não seja cumprido,
a empresa ela pode sim responder civilmente pelo prejuízo que ela causou ao consumidor. Mas o consumidor ele pode entrar em contato, por exemplo, com essa empresa que a gente acabou de citar, né, que engloba, né, outras empresas de vendas, para que ela possa ressarcir o prejuízo? Sim, inclusive... Sem antes da justiça? Sem antes da justiça. E é o ideal também ela entrar em contato de forma administrativa, seja pelo chat, seja por ligação, se possível também, por e-mail, mas ela precisa solicitar sim. E as empresas, elas têm esse determinado prazo para entrega. Então, se, por exemplo, ela comprou e lá está falando que a entrega é daqui 15 dias. Se houver o atraso dentro desses 15 dias e ainda assim o consumidor espere mais um pouquinho e não chegue o produto, ele tem o direito de cancelar sem nenhuma justificativa. Por quê? Porque houve o atraso e ele tem a opção de cancelar aquele produto. E aí ele espera o ressarcimento. Então, o ideal é que isso aconteça, ou ele cancele, peça o ressarcimento, né, seja estornado, ou ele entra em contato com a empresa e fala, olha, cadê o meu produto? Eu estou aguardando há tantos dias, está atrasado, preciso que seja entregue imediatamente. Caso não resolva, aí precisa procurar o judiciário para poder ter os direitos resguardados. E se ela pedir um produto e ele chegar estragado, com algum defeito? Ele tem um prazo de 7 dias para a troca. Esse prazo ele é a contar da entrega do produto também. Então, se ele veio com algum defeito, independente se a pessoa abriu, se estava lacrado e abriu, ela tem o direito à troca. O motivo da troca para compras online, ele não existe motivo. Então, você pode comprar porque você não gostou, você pode comprar porque não serviu ou porque estava estragado. Mas o consumidor, ele tem o direito à troca. É porque, às vezes, a gente sabe de muitas pessoas que nem sempre olham o tamanho exato do produto que compra, né? Aí imagina que o produto seja grande, chega lá um negocinho bem menorzinho, né? Tem direito. Tem direito, independente do motivo, até se ele mesmo não gostou, olhou lá e falou não gostou, ele tem o direito à troca. Mas é importante também que, para evitar esse tipo de situação e, querendo ou não, acaba sendo um transtorno, porque você precisa guardar, devolver, esperar. Então, é importante que sempre olhe a descrição do produto, veja o tamanho, a quantidade, a profundidade, né? E tudo isso é importante para depois não ter aquele desgaste de ter que mandar para correio, esperar a empresa trocar o produto. Então, isso é bom olhar bastante a descrição. A senhora fala sobre golpes na internet, por exemplo, aqueles golpes bancários. É da área da senhora também? É sim. Então eu queria falar, porque virou uma febre nessa questão de golpes, né? Aí a pessoa recebe aquela ligação, os bandidos estão cada vez... dá a impressão de que é de um banco, dizendo, olha, se você confirma essa compra, digite 1. Se você não concorda, digite 2 para falar com o atendente. Mas aí quando acontece o golpe, a pessoa não percebe, né, e acaba caindo no golpe. E se ele oferecer, por exemplo, ao golpista, por exemplo, dados bancários dele, senha ou algum outro dado que possibilita o bandido a fazer o golpe, aplicar o golpe, tomar o dinheiro. Mesmo assim, o banco tem responsabilidade? Então, esse é um caso que ele precisa ser analisado caso a caso mesmo, mas o consumidor, o cliente, ele não pode passar os dados de maneira nenhuma, nem por telefone, nem por WhatsApp, isso, senhas. A princípio, o banco ele não entra em contato com o cliente, ele não fica ligando e falando, olha, você tem um pagamento aqui que precisa ser feito, precisa da sua senha. O banco ele não solicita isso jamais. Então, o consumidor ele precisa estar bem atento quanto a essas questões, porque o banco... O ideal, sempre que você estiver devendo, sempre que você estiver com algum problema, é ir e entrar em contato diretamente com o seu gerente, ir na agência e resolver o problema. Se você passa senha, essas coisas, o banco ele não tem a responsabilidade de arcar com tudo. Então, se você passa uma senha, eu passo uma senha para você, por exemplo, o banco ele não tem responsabilidade porque foi eu quem passei a senha. O que o banco tem responsabilidade é em questão de ser induzido a erro. Então, se, por exemplo, o consumidor, o cliente, ele foi induzido ao erro por um golpista, se passando pelo banco, por funcionário do banco, o banco ele tem essa responsabilidade. Então, quando ele recebe essa mensagem gravada, a pessoa foi induzida ao erro. A pessoa foi induzida ao erro e o banco ele tem essas responsabilidades, sim, em ter que arcar com o prejuízo. Então, às vezes, foi transferido tantos mil-reais de uma conta para outra. O banco ele tem a possibilidade de fazer o estorno para o cliente, ele tem a possibilidade de ver para onde foi feitas essas transações bancárias, entrar em contato com um banco, com outro, mas ver aonde o dinheiro do cliente foi parar e fazer uma averiguação interna ali para ver se realmente se tratou de um golpe, onde a pessoa, ela
ela tinha o conhecimento, é claro, mas não teve como ela ter esse controle, se realmente era o banco ou se não era. Até porque hoje os bandidos, eles estão cada vez inventando mais e assim, eles estão imitando demais o banco. Então, nem sempre tem como ter esse controle. Tem um golpe novo chamado golpe da selfie, né? Que a pessoa, o bandido chega dizendo que ela é uma encomenda surpresa para a pessoa, está ali com alguma coisa, um presente, e pede para que a pessoa tire uma selfie, né, para que ele possa comprovar que o produto foi entregado. Na verdade, ele não faz uma selfie, ele faz uma pequena filmagem, que é a identificação visual da pessoa. Isso serve, por exemplo, para empréstimos consignados. Nesse caso, não foi o banco diretamente que entrou em contato com a pessoa, mas ela foi induzida ao erro, deixou tirar a foto e aí foi efetivado um empréstimo consignado. E aí? Sempre que o banco, ele precisa deixar as informações muito claras junto ao site dele. Todo banco, geralmente agora quando você entra, lá tem todos os tipos de golpe que está tendo atualmente. Então é muito importante que o cliente, ele entre no site antes de aceitar qualquer coisa e verificar se já constam essas informações de golpe lá. É importante que o cliente, sempre que ele receber uma ligação, uma proposta como essa, ele pegue o telefone de contato do banco e ele entre em contato com o banco. É uma responsabilidade do banco responder por esses prejuízos causados aos clientes, mas nem sempre, perante o judiciário, ele vai ser responsabilizado em si. Há alguns casos em que realmente não teve como ele ter o controle. Então, quando fugir do controle demais do banco, onde foi a pessoa que aceitou, foi a pessoa que teve a conversa, a pessoa que passou a senha, informou os dados, fez tudo, nem sempre o banco ele será responsabilizado. Então, é importante que a pessoa ela veja realmente quais são esses golpes que está tendo, fique atento, não passe informações, não converse com estranhos. Se estiver com dúvida, ligue diretamente para o banco, não faça nada que, por mais que pareça ser muito verdadeiro, fazer. Doutora, eu quero agradecer a senhora pela participação mais uma vez, muitas dicas importantes que a gente trouxe para o nosso consumidor. Doutora Ana Luísa Fernandes, advogada especialista em direito do consumidor. Muito obrigado, bom dia para a senhora. Eu que agradeço, um bom dia. Gente, vamos continuar agora, vamos falar de trânsito. Olha, vai ter mudanças, aliás, já estão acontecendo muitas mudanças no trânsito de Goiânia e agora lá no Jardim Europa também essas mudanças estão acontecendo. As obras já começaram e a Jaque Moura traz detalhes para a gente. Quem passar pelas avenidas Milão e Itália no Jardim Europa nos próximos dias vai perceber que o trânsito está mais lento por conta das obras de intervenções na região. Essa intervenção ela estava parada há quase 6 meses, né? Então ela tirou a rotatória e não implantou o sistema semafórico. Então o que nós fizemos aqui foi exatamente... Estamos vindo para poder corrigir isso. Neste primeiro momento, aqui na região sudoeste, o objetivo é desafogar o trânsito. As obras devem ser entregues no prazo de 30 dias. Quem desce a Avenida Milão, né, ali ao lado do terminal, ele pode fazer a conversão à direita e à esquerda, né, à direita e à esquerda e seguir reto. Quem sobe a Avenida Milão, a única alternativa para ele será a conversão à direita. Então, quando chegar ali no semáforo, a conversão é à direita, tá? E ele faz a alça de acesso e vai ter direito a pegar a T9, que é o grande destino da maioria das pessoas que sobem a Milão. Além disso, a Avenida Itália, ao lado do terminal, ela não tem uma via dupla, né? Então, nós vamos tirar as tartaruguinhas lá que interferem nesse trânsito, para poder você vir direto. E para não acontecer acidentes como este que nossa equipe registrou, o motorista vai precisar de paciência e de rotas alternativas. Precisamos ter paciência realmente para que a gente possa concluir a obra. A obra concluída, o que a gente vai fazer? Toda a sinalização horizontal e vertical para que a gente possa organizar o trânsito nessa região. Gente, começa hoje mais uma rodada do Campeonato Goiano e é claro, quando a gente fala de futebol, a gente traz um especialista no assunto, meu amigo Hugo Duarte. Bom dia para você. Bom dia, Jorge da Barrosa. Bom dia a você que está sempre na audiência desse maravilhoso programa. Antes da gente falar de futebol, você reparou que nós já estamos terminando o mês de janeiro? Olha, já estou com medo, daqui a pouco está terminando o ano, né? Já está esperando o Natal? Passa rápido. Assim também, o Campeonato Goiano está passando rápido, né? Nós já estamos na 4ª rodada, eu lembro sempre que você fala, essa frase sua é fantástica, histórica, né?
Quem quiser ganhar do Goiás, do Vila e do Atlético, até a 5ª rodada, vocês têm para fazer isso. Depois... Hoje já não ganha mais. Não. Hoje o Goiás bate a Jataiense, que joga hoje. Hoje a 4ª rodada, Goiás e Jataiense na Serrinha. Goiás e Jataiense hoje, né? Hoje. E os jogos são todos amanhã, a 4ª rodada. Mas aí você, apostando no Goiás aí, sem problema. O Goiás vem de vitória sobre o Anápolis, a equipe da Jataiense empatou com o Atlético, venceu o Goianésia, mas perdeu para a Aparecidense, enfim. Hoje o Goiás é favorito, né? Jogando na Serrinha, para mim o Goiás bate a Jataiense. Eu estou olhando ali, ontem nós falamos disso, né? O pênalti bem batido do Tadeu, né? Ele é o artilheiro, né? Com gol. Goleiro artilheiro. Com gol. Artilheiro Agora, com gol. o Goiás está te convencendo? Olha, Ele tá ajustando as não, peças? ele vai me convencer. Tem bons jogadores, o Goiás é o tal do ritmo, Jorge. Precisa disso aí está acontecendo. Só que para mim o Goiás, o Vila, eles anteciparam um pouco. Por isso que eu falei 5ª rodada, mas é 4ª, a partir de hoje. A partir de agora? Taca agora direto em todo mundo. Só o clássico, né? Porque o clássico agora é clássico. Aí qualquer um que bater é clássico. É clássico. Mas os clubes do interior, chamados clubes medianos, agora é só surra. Só sua. E hoje, então, gente, 7h30 da noite, nós vamos acompanhar Goiás e Jataiense, não é isso? Isso. Aí o restante da rodada vai ser amanhã. Correto? Aí eu já vou pro jogo aqui, porque aí a gente já vai partir para o líder, né? Vamos partir para o Vila Nova, né? Que é o líder do Campeonato Goiano até essa 3ª rodada, né? Vai enfrentar o Craque amanhã, às 7h30 da noite. A gente já pode colocar o Vila aí para a gente já ir discutindo o Vila Nova, que é o Tigrão, né? Time que está aí na ponta da tabela. Pode trocar, Kennedy, pode colocar o Vila Nova. Vila Nova e Craque, o que você acha? Olha, o Vila é favorito. O Vila é o líder do campeonato com 10 pontos, mas é o Vila. Então, eu não acredito... Por que é o Vila? Porque o Vila é um Kinder Ovo. Você não sabe o que você pode achar quando você abrir o chocolate, o que tem lá dentro. Então, o Vila Nova, para mim, ele está me convencendo. A zaga perfeita, o time do Vila muito bom. Aqueles jogadores que não jogaram tão bem o ano passado, esse ano já está jogando, o caso do Todinho, do Igor, enfim. O Vila Nova, para mim, hoje é favorito, amanhã é favorito e ganha o jogo, mas o Craque pode surpreender. Não acredito, mas é difícil. Pois é, o Vila está invicto. Sim. Certo? O Vila é invicto. O Vila ganhou 3 e empatou 1. Isso. Aliás, é o único invicto até agora. É o Vila. O Vila começou o campeonato muito bem, né? Aproveitando as oportunidades. A tendência é melhorar mais. É por isso que eu coloquei o Vila, o Atlético e o Goiás. Desses 3, 2 vão estar na final. Não estou acreditando em nenhum clube para fazer surpresa. E para mim eles vão começar a embalar a partir de agora. Embalar a partir de agora. Isso. Então vamos lá. Você aposta no Vila Nova, que joga em casa, não é isso? Isso. E amanhã também às 7h30, porque o Vila joga às 7h30. Amanhã tem Atlético e Goianésia, 7h30, estádio Antônio Ascioli. Pois é, em casa o Atlético vem de uma coça diante do Vila de 3-1. Precisa vencer esse Goianésia e o Goianésia também. O Goianésia tem 1 ponto, então um jogo complicado, mas o Atlético para mim vence. Mas mesmo com a situação do Goianésia, que o Goianésia está um desastre, né? Ele e o Goiânia estão lá os dois. O Goianésia não ganhou de ninguém até agora. 1 ponto. Empatou com o Goiatuba em casa a última rodada e perdeu 3 jogos. Agora, como é que você vê um time, você que foi jogador, conhece bem isso, o Atlético, que é um time, né, de destaque, a gente sempre fala, está sempre brigando pelo título, de repente vem de uma derrota ruim, vou botar uma goleada aí. Uma goleada. Uma goleada pro Vila Nova. E pega um time que não ganhou de ninguém, em casa. Pois é futebol, mas o Atlético, para mim, vence e tem que vencer. Agora, só lembrando, Jorge, que o ano passado, o Atlético até a 5ª rodada era o 8º colocado. Estava mal e foi o campeão goiano, né? E hoje, até a 3ª rodada, ele é o 7º. Pois é. Mas para mim, ele bate o Goianésia e o Atlético ainda vai embalar. Por isso que eu digo, o Atlético, esse time é muito bom, o time do Atlético. Perdeu por um Vila que está melhor, mas o Atlético, eu não tenho dúvida do time do Atlético que vai daqui a pouco deslanchar no campeonato, como o Goiás e o Vila. Amanhã também nós vamos ter Aparecidense e Inhumas, 7h30 da noite. A Aparecidense joga em casa. O Inhumas, que estava arrebentando aí no começo, ganhou 3, né? Sim. Aí de repente... Apanhou da Jataiense. Apanhou. 2-0. E para mim, a Aparecidense tem um time muito bom.
Para mim, amanhã, a Aparecidense vence o Inhumas. Complemento da primeira rodada, né? Aliás, começa hoje a quinta, né? A quinta rodada. Quinta rodada. Eu ia fazer essa correção, a quinta rodada. Exatamente. Então, a equipe do Inhumas, para mim, amanhã, a Aparecidense é a favorita. Aparecidense favorito. Pode, então, perder mais uma. E o Goiatuba, hein? Goiatuba enfrenta a Abecate, né? Amanhã, às 8 da noite, lá em Goiatuba. Pois é, o Goiatuba em casa perdeu para o Anápolis, empatou o último confronto contra o Goianésia, é o favorito, mas o Abecate vem de vitória diante do Craque. Para mim, o Goiatuba vence a partida. O Goiatuba venceu o Goiás, né? Em casa, no início, né? Quem quiser bater no Goiás, no Atlético, no Vila, nas quinta rodada aí, o Goiatuba fez isso. E agora a coisa está feia para o Goiatuba. Feia também para o Goiânia. O seu Goiânia joga amanhã contra o Anápolis às 8 horas da noite. Pois é, para mim o Anápolis é o favorito. Claro que o Goiânia pode chegar lá e vencer, precisa o Goiânia sair dessa situação, mas para mim o Anápolis vence a partida. Nós podemos ter, no final dessa quinta rodada, o Goianésia e o Goiânia sem vitória. Sim, a tendência é essa. Sim, a tendência é essa. Mais 2 tacas. Ou seja, então o primeiro turno são quanto? 11 jogos? 11 jogos. Então eles podem chegar praticamente na metade. A partir de amanhã vão faltar 6 rodadas, né? E 6 rodadas, meu querido, é difícil, viu? Se o Goiânia perder para o Anápolis e o Goianésia perder seu jogo, praticamente eles vão passar sufoco. Você colocaria eles aí praticamente favorito, na Série B? Favoritaço para a Série B. É. Agora, de hoje, por exemplo, se você tivesse aqui, vamos olhar a classificação aqui primeiro. O Vila Nova em primeiro, Inhumas em segundo, Aparecidense em terceiro, Goiás em quarto, Jataiense em quinto, Abecate em sexto, Atlético em sétimo, Anápolis em oitavo. Quem que você diria, fala assim, esses aqui são os 4 semifinalistas do campeonato? Vila, Goiás, Atlético e Aparecidense. Você colocaria o Aparecidense? Mas muito bom time. Se vencer hoje, então, para mim, Aparecidense... Então você não colocaria o Inhumas? Inhumas? Não, o Inhumas está fazendo só gordurinha para não cair, para não ser rebaixado. Mas você não, por exemplo, Jataiense tem quinto. Não, mas por enquanto. Abecate? Lutando para não cair de divisão. Vai se manter. Para mim, ele não cai, viu? Porque ele tem 6 pontos, ele tem 2 vitórias. Claro que isso aqui é igual pesquisa eleitoral, é pesquisa de momento. Tem que tentar acertar a quarta equipe, porque as 3 já estão decididas. Goiás, Vila e Atlético. Você não sai. Não sai. Vão classificar entre os 8. Quem vai? Os 4 que você perguntou, Goiás, Vila e Atlético, já assinaram um contrato para estar lá. Agora tem que saber quem é o 4º colocado. Se é o Anápolis, se é a Aparecidense, se é o Goiatuba, se é a Jataiense, se é o Abecate, enfim. Aí eu acredito hoje que seja a Aparecidense. Pois é interessante quando a gente faz essa discussão, porque nós estamos na 4ª rodada, vamos começar a 5ª hoje, e parece que o campeonato está assim, desenhado, né? Quem vai cair, quem pode disputar o título. Quem entra de férias, que as 2 equipes depois classificam 8, 2 vão de férias e 2 são rebaixadas, né? Então, claro, futebol é aquela história, né? Os resultados podem mudar a ordem dos fatores aí, mas... A equipe pode ser líder, terminar o campeonato em primeiro lugar, certo? Depois passa para a próxima fase, pode ser eliminado. O Vila, vamos supor... Aconteceu com o Goiás, né? Hoje o Vila é o líder com 10 pontos. Sim. O 8º colocado é quem? O 8º colocado é o Anápolis. Por exemplo, fosse hoje ia jogar Vila e Anápolis. O Anápolis pode eliminar o Vila. Né? O Vila, eu não gostei muito, né? Eu acho que a equipe que termina em primeiro colocado tinha que ter alguma vantagem, jogar por 2 empates, entendeu? Porque senão não tem o porquê você... A diferença é muito grande do primeiro para o 8º. Você ser líder, você fez um campeonato, terminei em primeiro e eu não tenho vantagem nenhuma. E você falou um negócio muito interessante, porque nós já vimos situações em que o primeiro colocado tinha mais que o dobro de pontos do 8º colocado. Sim, foi eliminado, né? Isso. Pois é, para mim, o primeiro colocado da primeira fase teria que ter alguma vantagem na outra fase. Seria jogar por 2 empates, né? Por exemplo, Vila e Anápolis seria 2 empates para o Vila. Porque senão... Não pode ser 2 resultados iguais, porque ele pode perder de 1-0 o Vila e perder o outro e ele acha que classifica. Não pode. Eu já vi uma piada desse jeito. Agora, então, você já fechou aqui as nossas rodadas, quem realmente ganha, não é isso? Isso. Você deu a opinião também sobre a questão do Anápolis e Goiânia, você acha que o Anápolis vence, né? Então vamos aguardar. Amanhã você volta para a gente mostrar o resultado do jogo do Goiás. Não é isso? Estarei aqui. Tá certo. Eu já anotei aqui essas previsões. Elas costumam
dá certo. Mas você sabe que futebol é imprevisível, né? Se você tivesse que escolher um jogador de destaque até agora, qual seria esse jogador? Olha, ainda, você fez essa pergunta, está um pouco difícil para você escolher. Mas se eu pudesse escolher, eu vou escolher o atacante, né? Um atacante, Caio Dantas, do Atlético. Para mim, vai ser o artilheiro do campeonato. É? E eu escolheria o Emerson Urso. Sim, o Emerson Urso ele fez 3, 4 partidas muito bem. Agora, o que interessa é a sequência. Até agora ele foi muito bem, sim. O Urso surpreendeu, o ano passado não teve bem. Mas artilheiro, você viu o gol que o Caio Dantas, mesmo na derrota, a bola procura, né? Não, a bola procura, a bola veio nos pés e ele fez. Então, para mim, o Caio Dantas partida de primeira vai ser o cara do campeonato. É? Eu acho, né? Certo, que bom. Eu gosto de fazer essas previsões. É claro que isso muda, viu, gente? Isso é opinião de momento. O Tadeu pode ser o artilheiro do campeonato. Você disse que ele é o artilheiro. Ele tem 2 gols, né? 2 gols de pênalti. De pênalti, pode ter mais pênalti. O que você acha do time que tem um goleiro artilheiro, hein? Eu acho bacana, goleiro, né? Eu não tive essa oportunidade. Você batia pênalti ou não? Nunca. Nunca? Mal defendia Pedro, vou bater? Não. Eu não, responsabilidade muito forte. Tá bom. Hugo Duarte, eu quero te agradecer muito pela sua participação com a gente aqui hoje. Obrigado, é sempre um prazer estar ao seu lado. E às 11 horas, o Alegre Esporte com Túlio Isaac, eu e Renato Sobrinho aguarda por você. Aliás, você sabe que ontem eu estava acompanhando a Arena Esportes que eles fazem. O Renato Sobrinho e o Lucas Nogueira lá na difusora. Sim. É uma festa, viu? São dois, eles brincam, são pilares do jornalismo esportivo. Né? São todos canhoteiros, você sabe o que é isso, né? Não. Ponta esquerda. Ponta esquerda? Isso. Tipo o Lico. Isso. O Lico era um ponta esquerda falso, né? Rinaldo, que jogou no Goiás, lembra do Rinaldo? O batedor de falta? Sim, jogou no craque. Jogou também. Exatamente. E jogou no Vila também. Então tá certo, a gente vai falar de muitas histórias do futebol ao longo dos dias. Um abraço para você, obrigado, viu? Obrigado você. E olha, gente, a Guarda Civil registrou mais de 21 mil infrações de trânsito no período de um ano aqui em Goiânia. E nós vamos falar desse trabalho, dessas blitz educativas também, que estão acontecendo aqui na cidade. Os detalhes na reportagem do Túlio Isaac Filho. Você que é de Goiânia, com certeza já viu cenas como essa. Inclusive com o pessoal da GCM, que de um ano para cá também atuam fiscalizando o trânsito da nossa capital. Essa blitz que acontece hoje, aqui manhã de segunda-feira, início de mais uma semana, no Jardim Atlântico, ela tem como objetivo principal ser educativa. Claro que ela vai fiscalizar tudo que tem para fiscalizar, mas essa blitz é em caráter educativo. Olha, mais de 100 agentes da GCM hoje atuam como agentes de trânsito, de fiscalização de trânsito, que traz mais segurança, meu querido, a todos nós que estamos todos os dias nas ruas de Goiânia. Ronaldo, uma blitz educativa da GCM, você acha importante a GCM também atuar nessa questão de trânsito? Claro, é muito importante. Traz mais segurança para nós. Porque querendo ou não, ainda hoje em dia em Goiânia a gente vê muitos acidentes aí decorrentes da falta de responsabilidade até mesmo do condutor. Atuação que tem se mostrado marcante nas ruas da capital. Em um ano de trabalho já foram 21 mil autuações das mais diversas. Documento irregular, motorista alcoolizado, foragido da justiça recapturado. E com isso, Goiânia vai caminhando para figurar entre as capitais mais seguras do nosso país. A importância de nós termos mais uma força policial fiscalizando e orientando os condutores goianos, né? Para trazer sempre proteção à vida e uma paz social. Gente, toda terça-feira a Camila Caiado está aqui, é nutricionista, né? Sabe tudo dessa área e vai dar dicas para a gente sobre a nossa saúde. Camila, tá tudo bem? Tudo bem, Jordevar, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Camila, hoje a gente vai falar de um tema que é muito curioso, né? Chega até a ser irônico, né? As pessoas contam mentiras para elas mesmas para evitar, por exemplo, cuidar da saúde? Nós todos, né, Jordevar? Muitas vezes nós contamos mentiras para a gente, para tornar o dia a dia mais fácil, menos doloroso, né? Ou a gente usa eufemismos, né? O que é um eufemismo? A gente torna aquela verdade
um pouco mais leve para a gente lidar melhor com a nossa realidade, que às vezes está sendo muito dura para nós mesmos. Tem gente que vai no supermercado e aí olha que é tanto de coisa que engorda, doce, eu mereço, estou cansado, hoje eu mereço. Essa história é comum, né? É muito comum. E às vezes até os pedidos por aplicativo, aquele docinho, a famosa gaveta do chocolate ou a gaveta do doce, ela está sempre lá porque é aquele momento de descanso emocional. A pessoa se dá um presente, mas isso é um sinal claro de que existe uma falta, né? Ninguém precisa ficar descontando frustrações no alimento, num doce, numa comida, se não está faltando nada emocionalmente falando, né, Jordevar? Pois é, eu queria até trabalhar com você exemplos de coisas realmente que a gente precisa ficar preocupado. Ignorar a dependência de álcool em situações sociais. É muito preocupante, Jordevar. Quantas pessoas a gente vê que não conseguem socializar sem estar com uma bebida alcoólica na mão. E isso tem se tornado cada vez mais comum e cada vez mais comum, inclusive entre públicos jovens. Então a pessoa sai com o grupo de amigos dela e não consegue se divertir, não consegue socializar sem estar consumindo bebida alcoólica. E se isso acontece comumente, então isso acontece todo final de semana, toda quinta-feira, se isso tem uma rotina, aí é preocupante. Então, muitas vezes a gente mente para a gente mesmo. Não tenho uma dependência alcoólica. Mas se toda vez que você sai com seus amigos, você precisa consumir bebida alcoólica para se sentir enturmado, divertido, conversar, achar a noite bacana, alguma coisa está errada. Às vezes as pessoas imaginam que o álcool ele faz parte da vida dele, né? Não é uma droga, né? Ele é uma droga e ele realmente causa dependência química, assim como outras drogas, assim como o cigarro de nicotina, assim como diversos outros químicos que causam dependência, assim como alguns medicamentos também causam dependência. Camila, por exemplo, minimizar sinais físicos como urina amarelada, dores de cabeça e falta de concentração. O corpo, Jordevar, ele dá sinais para a gente de que ele não está bem. Ele tende a avisar. Então, se a sua urina está sempre amarelada, se o seu intestino está sempre muito preso, se você sente dores de cabeça frequentes, se você está sempre com falta de concentração, com falta de energia, não é normal. Então, muitas vezes, a gente tende a minimizar esses sintomas quando eles são frequentes. Tá tudo bem, meu xixi é sempre amarelo. Tá tudo bem, tô desconcentrado mesmo, é o estresse. Tá tudo bem, eu tô meio sem energia, tem muita coisa, muita atividade, são os problemas no trabalho. Mas a gente tende a fazer isso para não olhar para dentro de si, para não ver que a nossa alimentação está ali comendo uma fruta por semana, que a gente precisa beber no mínimo 2 a 3 litros de água e a gente está consumindo 2 a 3 copos de água por dia, 600 ml. Ou que a gente põe a garrafinha ali no trabalho e não costuma beber. Chegou o final do dia, a garrafinha está lá meiada. A gente bebeu 300 ml naquele dia. O xixi está amarelado, você não levantou da sua cadeira, passou ali 4 horas sentado, levantou só na hora do almoço. Seu celular está te avisando que você não deu a quantidade de passos que você deveria. Você diz que não tem tempo de ir para a academia, mas você olhou o tempo que você passa nas redes sociais? São as verdades difíceis que a gente não quer acreditar. Por que as pessoas resistem tanto em ir para a academia? Ou vou falar academia, mas vamos falar atividade física, né, de uma forma geral. Porque pode dançar, pode caminhar, pode fazer um monte de coisa, né? Jordeval, o Brasil é um país muito grande e a gente tem muitos problemas diferentes na população. Então, realmente, existem pessoas que têm falta de tempo. Então, tem pessoas que acordam de madrugada, pegam 3, 4 ônibus, trabalham 8 horas por dia, depois pegam 3, 4 ônibus de novo. Então, acordam 4 horas da manhã, chegam em casa 8 horas da noite, ainda tem todo o serviço da casa.
Então, eu acredito que algumas pessoas realmente não têm tempo. São aqueles que realmente precisam fazer atividades físicas, uma caminhada no final de semana, precisam se exercitar da forma que dá. Mas existem outras tantas pessoas que conseguem sim encaixar a atividade física no seu dia a dia. Então, o que é encaixar uma atividade no seu dia a dia? Pegar o ponto de ônibus um pouco mais longe, em vez de pegar o elevador, pegar a escada. Então, fazer pequenas atividades, aquela atividade que a vovó fazia, que o vovô fazia, se tornar um pouco mais ativo de forma geral no seu dia a dia. Isso dá para ser feito até para aquelas pessoas que não têm tempo. E para aqueles que têm um pouco de tempo. Aí eu falo para vocês, é só olhar o tempo de rede social no celular que você vai descobrir se você tem tempo. Aí você precisa procurar uma atividade física regular. E o Instagram fala para você quanto tempo você passou com ele durante o dia, viu? E tem gente que passa aí 2, 3, 4 horas. E ele te dá broncas, inclusive. Algumas pessoas levam bronca. Ô, Camila, é impressionante. Quando a gente vê uma pessoa muitas vezes acima do peso, se a gente olhar o prato dela, a gente percebe por que ela está acima do peso. E tem muita gente que insiste, por exemplo, naquilo que engorda, no doce, no sorvete. Por que essas pessoas não conseguem mudar o hábito alimentar? É falta de vontade mesmo ou tem o doce, ele provoca alguma coisa? Jordevar, o excesso de peso, ele é sempre multifatorial. Muitas vezes a gente diz que é falta de força de vontade, mas não é. São ajuntamentos de vários fatores que levam ao aumento de peso. Então, o lugar onde aquela pessoa está inserida, a infância dela, como é que foi a introdução alimentar, até o que a mãe dela comeu durante a gestação e a amamentação pode interferir. A gente tem estudos bem sérios que mostram isso, que podem interferir no peso da pessoa já adulta. Então, os medicamentos que ela toma, se ela tem alguma doença, então tudo isso interfere no peso da pessoa e se ela tem facilidade, dificuldade para ganhar ou perder peso. Mas realmente o consumo de doces, de açúcar, ele traz um bem-estar momentâneo. E a gente está sempre buscando esse bem-estar. Então, quanto mais açúcar a gente come, mais açúcar a gente tende a querer comer. Alegria, é isso? Ele traz endorfinas e serotoninas instantâneas para a gente. Então, comer doce traz uma sensação de prazer e bem-estar quase que automática. Tá aí, gente, nós estamos falando com a Camila Caiado, que é a nutricionista, né, trazendo tantas dicas. Camila, eu vi você num podcast falando sobre a questão da Nutri no Agro, é? Como é que é? Nutris do Agro. Nutris do Agro. Eu fiquei curioso, porque a gente sempre fala, a gente tem algumas coisas que a gente imagina que faz mal, e na verdade nem sempre é verdade, às vezes é mito, né? Isso. Vamos falar sobre isso no programa? Vamos falar, vai ser uma honra. Que legal. Podemos até marcar já para a próxima, se você não tiver nenhum assunto já reservado para isso, para a gente trabalhar essas questões, que eu fico muito curioso, até porque nós somos um país agrícola, né? Vamos sim. No podcast, eu divido a bancada com a Ana Bárbara Vilela, que é uma nutricionista lá do Mato Grosso do Sul e também pequena produtora rural. E aí a gente está trazendo vários convidados e vamos desmistificar, porque a maioria do nosso alimento vem do agro, né? Vem da agricultura, vem da pecuária, vem dos pequenos produtores, vem dos produtores de orgânico. Então, aquilo que a gente come na maioria das vezes, e na maioria, assim, bem absoluta, vem do agro. Então, vocês fazem um podcast. Exatamente, um já podcast. Já está disponível? Na verdade, ontem a gente gravou o primeiro episódio. Quando estiver disponível, você fala para a gente divulgar. Pode deixar. Não é isso? Camila, obrigado mais uma vez pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Jordevar, para mim é sempre uma honra. Para nós também. E com isso a gente encerra mais uma edição do nosso Agora Goiás, mas amanhã a gente volta ao vivo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até lá.